Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube, Facebook e no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 21 do Troca. Agora que a gente está entrando em dezembro, é importante eu lembrar, que eu ainda não falei isso, que o Troca agora no final do ano ele dá uma pausa e a princípio voltará quando tivermos vacina de forma presencial. Então já deixo todo mundo avisado aqui, eu esqueci de avisar isso, mas já está avisado. Meu convidado de hoje é o Neto Nunes, natural e morando em Araranguá atualmente. Músico, coordenador do Bairro da Juventude, pai e avô, uma pessoa de poucas e calmas palavras, vibrando nas mais baixas frequências quando se trata de música, mas não economizando hertz quando se trata de justiça social. Como estamos? Estamos bem com essa apresentação, melhor ainda. A parte final para mim é o ápice. Justiça social é minha vida, é o que corre na veia também. Música e desenvolvimento social comunitário. Bacana estar aqui, cara. Parabéns pelo... Eu acompanho o programa, assisti muita coisa. Me sinto lisonjeado de estar aqui. A forma como tu faz o programa é muito inteligente, é uma coisa muito bacana. Então, que bom estar com você e com todo mundo que está aí assistindo. Eu que agradeço, cara. Quando eu comecei a fazer esse podcast, tinha algumas ideias que eu tinha na cabeça, mas eu sempre pensava assim, as pessoas não vão querer participar. E as pessoas, além de aceitar participar, elas acompanham. Essas pessoas que eu queria convidar, elas acompanham muito. São as que mais acompanham até. As pessoas que eu já tinha na mente de convidar. Isso pra mim é muito surreal, assim. Às vezes eu nem acredito que tá acontecendo, assim. Parabéns, isso. É mérito teu pela forma como tu conduz o papo. E quando tu colocou troca, isso se evidencia na tua proposta. Não é à toa que a palavra é troca, porque tu dá espaço de fala e o que tu traz de elementos questionativos com relação à figura que tu tá trocando é bem bacana, bem bacana. Vai além de uma entrevista, é um outro elemento que tu criou aí. Massa, obrigado. Eu não posso deixar de mencionar aqui a vez que eu vim pra Santa Catarina sem os meus equipamentos que eu deixei em Porto Alegre e surgiu um evento pra tocar. E tu me emprestou a tua pedaleira de loop, que é igual à minha. Também tenho uma lembrança nítida de ti assoprando o kit de gaitas de boca com uma mão e tocando baixo com a outra ao mesmo tempo, pra descobrir qual era a gaita certa para o tom da música que tu tava tocando no momento. Explica melhor essa história pra gente. A primeira história, tu me ligou, não me lembro, mandou mensagem, até tu tens a loop. Eu não sei como tu soube que eu tinha loop station. Eu acho que tu postou alguma coisa, ou que tu queria vender, alguma coisa assim. É, uma coisa assim foi. Eu disse, cara, tá aqui, tô precisando. Tu tava empenhado sem o equipamento pra poder trabalhar. E tu lembra, cara, posso formatar ela? Eu digo, cara, faz o que tu quiseres. Eu tinha alguns bancos salvos lá, mas eu sabia que era o teu trampo, tu precisava trabalhar. E eu tinha ela ali como objeto de estudo. Então, entre eu e você, meu amigo, era você naquele momento, não eu. E tu vendeu ela, né, depois? Sim. Comprei outra menor porque, o equipamento era grande, não dava, não era minha onda também. E com relação à gaita ali, a história da harmônica é muito interessante porque eu descobri a harmônica porque me apaixonei pela sonoridade dela. Na primeira oportunidade eu comprei uma harmônica e comecei a tirar som, produzir som e tudo de ouvido, tudo muito rudimentar, assim, muito da experiência, né? E aí eu tive que comprar várias, né? Cada gaita uma tonalidade, né? Por isso que tu me pegou procurando o tom certo do qual é a gaita que eu vou usar. Momentos de roubada, tu esquece qual é a gaita que vai usar, porque às vezes não é bem aquilo, enfim. Mas é bacana, é divertido. Mas, Neto, como é que foi a tua iniciação no universo musical até a formação da banda Zenith na tua adolescência ali? A minha formação musical se deu quando eu me reconheci como gente. Porque eu nunca consegui separar a música da minha vida. As coisas estavam muito conectadas. Vida, música. Eu quando me vi gente, pra mim a música era vida, era parte da vida. Sem a música não ia ter sentido. Não tinha sentido pra mim. Era a música no sentido de reconhecimento de um mundo que só existe por meio dela. Não tem outro mecanismo, né? E aí eu comecei a ter acesso às questões relacionadas à música com meu pai. Porque meu pai tocava em casa, tocava em bandas, enfim. E ele tocava violão em casa às vezes. Quando ele pegava o violão, eu sentava na frente dele e ficava olhando atentamente tudo o que ele fazia. Para mim era um momento muito mágico, porque hoje eu fazendo a leitura daquela época, eu olhava para aquilo, como pode um objeto como aquele fazer aquela magia e me causar tamanho sentimento? Da onde é que vem essa magia?
Não tinha tecnologia, era um monte de corda. Era uma coisa rudimentar, mas causava um sentimento. Então, pra mim, era uma coisa do outro mundo. Era muito fantástico. E aí, logo que o pai terminava, ele guardava no guarda-roupa, porque ele tinha um ciúme doido. Enrolava num cobertor, guardava no guarda-roupa. E ele ia trabalhar, eu abria o guarda-roupa, desenrolava do cobertor, pegava o violão, sentava na cama dele, pegava o violão e tentava repetir os acordes que ele fazia e inventava música, meu amigo. E começou assim, por influência do meu pai e da questão de conexão com a música. E acabou passando pro teu filho também, né? Foi, cara, foi. Meu pai nunca me ensinou nenhum acorde. E eu não culpo ele, eu entendo ele. Ele nunca me ensinou porque ele achava que, cara, não vale a pena. Na boa, tu vai ter que seguir outro caminho. Música ele já sabia. Ele nunca me disse isso, mas era perceptível nas atitudes dele, diferente da situação do Eduardo. O Eduardo também, desde que se viu gente, ele viu música. E eu tinha um arsenal de CD, né? Que a metade ele perdeu. Ele foi levando para os cantos dele com o Walkman. E os meus materiais de estudo, o Eduardo leu tudo. De Ian Guest, a história da música, ele destruiu. Também a metade ele desapareceu. Mas foi um investimento. Então, o Eduardo na mesma medida. A diferença é que eu, enquanto pai, eu tinha um acervo de informação para oferecer para ele. E também não ensinei o Eduardo, tá? Nunca ensinei nenhum acorde para o Eduardo. Mas não foi porque eu não queria que ele não se transformasse em músico. Mas eu acreditava que ele precisava provar, como eu, de que o esforço e o empenho para aprender valeria a pena. E aí, obviamente, que eu impulsionei isso, né? Mas ensinar, sentar, vamos ter aula, nunca aconteceu. Eu dava o livro do Ian Guest para ele se ler. Se tiver dúvida, me procura. E aí, às vezes, dizia, pá, isso, é isso. Ah, uma coisa bacana que acontecia os livros de história que eu contava para ele dormir era sobre a história da música. História e estética da arte. Ele lembra disso até hoje. Período medieval, barroco. E ele ficava ouvindo e ele se interessava muito. Eu achava que era um conteúdo bacana porque era uma história, só que era uma história da música, da estética, da arte. E isso teve valor para ele. E para mim também, né? E eu era jovem, né? Porque eu tive ele com 16 anos. Eu tenho uma lembrança com o Eduardo que quando eu recém comecei a tocar violão, deveria ter uns 11 anos, alguma coisa assim. Eu não tinha afinador em casa, não é como hoje, né? E daí eu lembro que eu levei o violão na Actus. Mas na época em que eu era adolescente, o pessoal mais velho costumava tratar muito mal quem era mais novo, assim. Tipo, querer demonstrar que, olha, como eu sou mais velho, como eu tenho mais importância. E eu lembro que o Eduardo afinou o violão e me tratou de uma forma normal, como se eu tivesse a mesma idade que ele. Que sempre foi uma coisa que eu preguei muito, né? De, não importa a idade que tu tenha, se tu me respeitar, vou te respeitar. E eu lembro que ele afinou o violão pra mim, claro que deve ter durado uma semana, aquela afinação. Mas era o que a gente tinha, era o único jeito, né? Depois que a gente começou a ter acesso a comprar um afinador, alguma coisa assim, mas o dinheiro também era bem escasso. Mas eu tenho essa lembrança dele. E uma coisa curiosa que eu acho, Neto, tem uma série que eu vejo chamada This Is Us, que ela conta períodos passados no passado, no presente, no futuro e no futuro do futuro. E nessa série em específico, ela trata de uma senhora, uma mulher, no caso, que era cantora, que ela tinha o sonho de ser cantora, não conseguiu. Daí a filha dela também tinha o mesmo sonho, não conseguiu, e quem conseguiu fazer prosperar na música foi o neto dela, no caso, né? E conta toda essa evolução, né? E como é importante passar disso. Meu pai era uma pessoa que queria seguir na música e não conseguiu, só que talvez essa motivação dele, a iniciação que eu posso ter começado por causa dele, fez com que acontecesse a minha profissão hoje. E essa linha existe, né? Eu acho que ela é mais dificultada talvez quando tu começa do zero, quando tu não tem ninguém na família que te incentive. Eu acho que essa linha invisível, ela é real, né? Tu pensa assim também? Penso, cara. Penso e acredito que essa linha do tempo relacionada à música que a gente está tratando aqui, ela é muito forte, cara. Ela tá um pouco no DNA. Obviamente não tô falando cientificamente, tô sendo um romântico aqui. Ela vem e ela é produzida, ela é acolhida por aqueles que vêm e ela é potencializada a partir daquilo que é possível trocar entre os indivíduos naquele momento, né? É isso. Certo. E como é que foi a formação da banda Zenit daquela época que tu estava do Castro Alves e depois foi pro colégio da Uruçanguinha lá, história com a professora e tudo mais? Como eu te falei, eu sempre estive envolvido com música, sempre. Gostava de ouvir, eu botei uma caixa de som na tomada, explodiu a caixa de som, eu não tinha equipamento de som nenhum, e eu morava onde o Jardim das Avenidas, mas não tinha casa nenhuma, era só mato. Eu corria aquele mato louco lá, junto com os amigos, e eu não tinha som, e eu queria, então tinha um rádio em casa, e eu ficava ouvindo aquele rádio, música, e eu peguei uma caixinha de som que estava embaixo da cama do pai, não sei porquê, e meti na tomada e explodi a caixa de som. Aí o pai foi lá e comprou um aparelho de som pra mim daí. E aí eu comecei a ter fita cassete que eu gravava por cima, aquela confusão toda, né? Começou assim, e quando eu fui pra escola,
eu levei comigo isso, essa coisa da música. E alguns amigos que gostavam de música, na época, o Beto, eles se aproximaram de mim. Mas eu era muito novo, cara. 3ª, 4ª série, eu acho. A gente construiu uma bateria de sucata, de instrumentos de fanfarra. Eu criei uma técnica para tocar aquilo e ensinei eles. Eu ensinei eles a tocar aquilo, se tu viu o que era aquilo. Porque era o único jeito, eles vão fazer música assim, o violão, e o pau pegava no Castro Alves, estava tudo muito bom, até que uma professora na 3ª, 4ª série, ela me agrediu. Ela fazia isso rotineiramente. Só que eu não sabia que estava sendo agredido. Eu carregava a agressão sem saber direito o que estava acontecendo. Criança, né? Porque era uma coisa normalizada, né? Tinha aquela história de ajoelhar no milho, aquelas coisas, era isso? Exatamente. Eu naturalizava a situação de violência. O que acontecia? Ela botava no quadro, eu começava a escrever. Cara, quando ela levantava da mesa para vir na nossa direção, dos alunos, eu travava. Eu não conseguia mais escrever. Ela chegava perto de mim e ela dava com o livro na minha cabeça. Humilhação, né? E aí eu baixava a cabeça, aquela coisa, chorava. Até que um dia alguém contou isso. Ela não fazia só comigo, mas alguém contou pra minha mãe isso. E de imediato a mãe me tirou da escola, do Castro Alves, e eu tinha vários amigos. Mas deixa eu te interromper, Neto. Nesses casos, dessas situações aí, os pais não costumavam tirar satisfação com o professor? Eles achavam aquilo correto? Não, é que eu não contei. Mas quando acontecia de alguém contar, não tem relatos disso? Nunca escutou nada a respeito? Não, foi no meu caso. Quando a minha mãe teve certeza do fato, e ela me perguntou e eu disse que era, e ela perguntou para um colega meu, ele disse que sim, ela no mesmo momento foi tirar satisfação na escola e me tirou da escola. Mas com o professor não acontecia nada? Não aconteceu porque ela até hoje, ela deu aula, ela tá aí, ela tá por aí, essa professora. Uma vez eu encontrei ela na rua, me deu um rompante, eu perguntei se ela lembrava de mim, e ela disse, quem és tu? E eu disse, eu sou o menino que a senhora batia. E ela ficou me olhando um pouco assustada, ela tá bem idosa, né? E aí eu saí porque disse, não vale a pena. Mas ficou, tá? Ficou sequela daquele troço lá. Sim. Por isso que hoje eu sou contra a escola. Eu não sou contra a educação. Posso te fazer uma pergunta, Neto? Eu posso usar o teu espaço pra contar uma história que aconteceu comigo? Claro, por favor. Estamos no momento de troca. Certo. Eu estudava num colégio chamado Murialdo, aqui em Araranguá. E a gente tinha um diretor que ele foi diretor aqui do momento que eu estava na 5ª série até eu me formar. E tinha muitas denúncias de pedofilia contra esse diretor. Denúncias informais de abuso, onde as meninas principalmente chegavam e contavam, olha, ele tá fazendo assim, assim, assado, a gente não tá se sentindo bem, para as coordenadoras. E isso acabava passando batido porque elas diziam, vocês são mimadas, vocês não têm provas. Isso não foi nem 2 casos, foi muitos, assim. É uma história repetitiva, assim, que a gente escutava muito. E vocês não têm prova e tal, e abafava o caso, e assim ia. E quando eu tava na 5ª série, a gente foi fazer uma viagem pra algum lugar do interior, e a gente foi ficar um final de semana, assim, com a turma do colégio, e ele foi junto. E eu lembro que eu passei muito mal do estômago. Daí a gente tinha um passeio pra ir e eu disse que eu não ia ir. E daí ele falou assim, não, tu vai ir? Eu disse, não, eu não vou. Daí ele falou assim, não, se tu não for, tu vai ficar juntando essas merda de cavalo aqui, esse esterco, porque tu não vai. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, assim. Daí eu disse, não, eu não vou juntar. E daí comecei a chorar, e daí teve mais 2 alunos também que não foram, daí eu fiquei ali, me lamentando e tal. Quando eu cheguei de volta na minha cidade, eu peguei e contei pra minha mãe isso. E a minha mãe, assim, tu tá falando a verdade? Não, eu tô. A gente foi lá na direção, ela chamou ele, teve uma reunião, e ele falou na frente dela que ele nunca tinha falado aquilo. A minha mãe falava assim pra mim, ele falou ou não falou, Johnny? E eu chorava assim, não, ele falou, tal. E não deu em nada, porque eu era uma criança e ele era uma pessoa já de 40 anos, sei lá, alguma idade assim. Só que aí, Neto, essa mesma pessoa que eu acredito que tu já saiba de quem que eu estou falando, que não vou citar o nome aqui, essa pessoa foi condenada agora esse mês por pedofilia. Ela pode recorrer ainda, mas ela foi condenada por 8 anos de prisão. Acharam no computador dessa pessoa, através de uma ONG dos Estados Unidos, mais de 300 GB de material de pedofilia. E não foi assim do nada. Já tinha denúncias na polícia, no colégio essa história já rolava há muito tempo, e nem uma pessoa da coordenação teve alguma atitude de ir pelos alunos, e mesmo a gente estando já no século XXI, ninguém fez nada. E aí eu te pergunto, essas pessoas hoje, Neto, que fazem parte da escola, que ainda tem esse vínculo, será que elas conseguem dormir tranquilas sabendo que elas foram, de certa forma, coniventes com o que aconteceu, que elas passaram pano, que elas botaram panos quentes, uma história tão grave assim? Isso que tu contou também da história da violência não são sinais e indícios de que a escola é formatada num molde totalmente antigo e antiquado?
John Lee, o que acontece? Nessa situação que tu explica da tua história primeira, da tua história que ele disse pra tu juntar, enfim, isso tá naturalizado na escola, ainda hoje. Por uma questão de hierarquização, de quem domina o poder, tem o poder, e de quem apenas respeita aquilo que é determinado porque tem o poder. Então, quem é o professor, quem é o aluno, quem sabe e quem não sabe nada, que é uma coisa absurda, né? Que é o modelo escolar, né? A prova é uma violência. O sistema avaliativo da escola é uma violência. A clausura, crianças presas num espaço, isso é só feito em manicômio ou presídio. Isso é uma violência. A criança não é reconhecida enquanto corpo de desenvolvimento. Não, ela tem que ficar parada, é só cabeça, olhando para um quadro para quem detém conhecimento. Acredita que detém algum conhecimento, isso ainda existe, em alguma medida. Não dá para generalizar, porque ainda bem que a pedagogia evoluiu e tem muita gente boa trabalhando com afetividade, com amorosidade, mas ainda existem esses resquícios. Com relação ao extremo em que tu viveu e eu vivi, aí nós estamos tratando de uma outra coisa. É uma situação de violação de direitos, de crime. Eu fui agredido, é crime. O ECA tem mais de 30 anos, então na época não era. Era tão naturalizado, é normal bater em criança, né? Eu li o livro agora do Amartya Sen sobre justiça, e o Amartya Sen diz o seguinte: dependendo do período histórico, o senso de justiça era diferente. Era justo que a mulher não votasse. Era justo ter pessoas escravizadas. Naquela época, se a gente voltasse historicamente e perguntasse, e daí, como está? Tudo bem, eu tenho 4 escravos. Legal, tudo certo. Então, a questão da justiça, ela vai sendo moldada a partir do desenvolvimento social e da consciência do sujeito enquanto cidadão na cidadania. Não é é na cidadania. E nesse sentido, era natural que o cara fez o que fez contigo, ele não fez só contigo, pode ter certeza. Isso era comum. Como a professora que me bateu, ela bateu em muita gente, tenho certeza. Era a prática dela. E ela nem tem, não sei se ela tem noção, porque para ela também era natural. Estou tentando ensinar. Vai ser na base do castigo físico. Quando veio a garantia de direitos, a partir da instituição do ECA, aí muita coisa que era natural passou a não ser. Tem muita gente que critica o ECA, pessoas mais velhas, dizendo que a educação se perdeu, o respeito ao professor se perdeu. Mas, curiosamente, essas pessoas que têm esse posicionamento são pessoas muito ignorantes, são pessoas com baixa escolaridade, que são preconceituosas. Então, essa forma de educar talvez não seria uma forma de corroborar e perpetuar essa ignorância e esses pensamentos antiquados? Johnny, e eu acho que tu falou a palavra certa, assim, é falta de informação, né? É preciso respirar fundo para buscar os argumentos certos para poder se comunicar, às vezes, com algumas pessoas que não têm muito acesso. Não adianta ser aos berros, não, porque a pessoa não vai entender, porque a verdade dela é aquela. Eu digo isso porque muita gente que tá jogando pedra no ECA há muito tempo já, né? Desde a sua Constituição, que ainda falam, criança tem muito direito e pouco dever, mas é porque não leu o ECA. Porque se ele ler o ECA, ele vai ver que tem os deveres da criança ali, sim. E quando o ECA foi colocado como garantia de direitos para a criança e adolescente, é uma questão de posicionamento civilizatório de uma nação. Não é um posicionamento de defesa apenas eu fui criança, você foi, John Lee. E todos esses que estão jogando pedra no ECA também foram. A gente quer uma civilização, um grupo, uma nação muito mais consciente do seu papel, porque vai ter uma legislação que proteja a criança. Então, se o ECA fosse muito evidente naquela época, tu não sofreria o que tu sofreu, eu não sofreria o que eu sofri e muitos não sofreriam. Os argumentos certos existem, John Lee. O problema é que tem um filósofo que fala a pessoa só vai aprender aquilo que ela quer aprender. Então, por mais que tu argumente, ela pode não querer aprender aquilo que tu tá tentando mostrar, né? São verdades distintas que a gente tem que buscar diálogo e tentar estreitar a relação com essas pessoas, estreitar a relação. Eu não quero afastamento deles, não. Eu quero aproximação, porque eu preciso mostrar as verdades a partir da minha perspectiva também. E eu quero aprender com eles. Se existe alguma verdade ali que tem fundamento, por favor, me apresente, que eu estou aqui para aprender. Mas também quero que sejam consideradas as minhas. Quando eu digo que eu sou contra a escola, muitas pessoas dizem, Neto, que absurdo, tu é doido, a escola é uma instituição que desenvolve... Eu digo, não, vamos separar. Escola de educação. Eu estou falando de escolarização. O sistema escolar é um sistema, ele foi posto no século XVIII para controlar a população. A escola foi constituída como um mecanismo de controle. Depois ela foi sendo manipulada, enfim, mas até hoje é um mecanismo de controle. Eu fui educado em escola pública, eu desisti da escola pública. Eu queria ler filosofia e a professora por sorte eu li filosofia. Porque a professora me fazia, você tem que... Ela botou um globo, umas
umas bobagens. Olha a bobagem. Ela botou um globo e disse, bom, nós vamos falar sobre os polos, o Polo Sul, o Polo Norte. E olha a loucura minha. Eu disse, como assim Polo Sul, Polo Norte, professora? Se o universo não tem em cima nem embaixo, não tem Polo Sul, Polo Norte, né? Queria que a senhora me explicasse por que tem Norte e Sul, em cima e embaixo. E ela não soube, a pedagogia era frágil. Ela poderia falar do contexto sócio-histórico da humanidade, né? Que tem por que nós estamos no extremo sul do planeta, né? Inclusive o globo é distorcido de uma perspectiva europeia, né? Exatamente. Quem tá lá em cima são os europeus. Quem tá lá embaixo somos nós. Mas ela não conseguiu me trazer isso como elemento. Ela disse, tá posto assim. Outro absurdo foi um professor de artes. Se vamos fazer uma homenagem para a natureza no dia da árvore. Eu fiz uma árvore cortada. Eu fiz só o tronco. Eu queria passar uma mensagem com aquilo. Cara, quando o professor pegou, ele me chamou e disse, por que tu só fez a metade da árvore? Aí eu disse, eu fiz a metade da árvore porque não existe a árvore aqui. E ele ficou me olhando, mas tu é tolo? Tu não sabe que tem que se desenhar a árvore inteira? Por sorte, eu não aceitava aquilo. Eu tive sorte de ter algumas professoras, cara, que foram fundamentais. A Solange Cachoeira, tu conhece a Solange? Não conheço. Tu deveria conhecer a Solange. Eu saí do Castro Alves, fui pra escola da Uruçanguinha. No Castro Alves, tinha a galera do som, da música. Eu era agredido, enfim, aquela situação ruim. Eu tinha dor de barriga pra ir pra escola. Quando eu vi ela chegando e eu tinha que fazer a fila, cara, parece que a minha alma saía do corpo. Eu senti que a minha boca ficava sem saliva. Tu não tem noção do que era aquilo, o terror que era aquilo. Quando aquilo acabou e eu fui pro colégio da Uruçanguinha, eu cheguei lá, a galera era outra. A galera ia pra escola de pé descalço, com um saquinho de açúcar União e o caderno dentro. E não todos, obviamente, mas tinham algumas coisas que me impressionavam um pouco. Eu era de uma família muito humilde, mas o básico, assim, a gente tinha. Nunca passei nenhum tipo de necessidade. Só que a relação deles era uma relação muito mais solta, inclusive entre as crianças e os adultos. Eu lembro de vários professores lá que dialogavam com as crianças de forma muito tranquila. Naquela relação ali, eu desenvolvi alguns aspectos que não tinha desenvolvido ainda no Castro Alves, porque no Castro Alves era assim, respeite a hierarquia, cumpra o que está sendo determinado. Na Uruçanguinha era assim, e daí galera, o que vai ser hoje? Era completamente diferente. Eu digo, como assim? Estão perguntando pra mim o que vai ser? E a galera mandava ver. Eu lembro da gente sentado em cima da mesa escrevendo. E ali eu descobri alguns amigos da música. Um deles foi o Sapo, o Rui, o Adilson. A gente era guri. E a gente começou a querer montar a banda. Só que não. Eu apaixonado por contrabaixo. Porque meu pai tocava em banda. E um dia me levou para um ensaio da banda dele, cara. Quando eu cheguei lá, eu tive a mesma sensação de quando eu vi ele tocar violão. A magia aconteceu de novo. Eu cheguei e eu tava sentindo algo e não tava ouvindo. O que é isso? E eu, da onde vem isso? E eu fui procurar. Gurizinho, fui caminhando ali no palco. E aí eu encontrei aquele som grave, um som surdo, era de um contrabaixo tocado a palheta pelo amigo do pai chamado Enio. Num tremendão, fui atrás do tremendão, escorei minhas costas no contrabaixo e fiquei sentindo a magia, como diz meu amigo Nagel. E aí eles estavam tocando a música, eu ficava viajando ali. Quando parava o contrabaixo, perdia o chão, a sustentação da música sumia. E eu digo, volta porque a música não é a mesma coisa. Eu voltei para casa, arranquei as cordas do violão do meu pai, fiquei só com 4 cordas do violão do pai e comecei a simular o contrabaixo ali. E aí levei isso também para a escola da Uruçanguinha junto com o Sapo, com o Rui. E aí a gente montou a banda. Era uma coisa muito informal. O Sapo dizia, ô Neto, vamos tocar uma música? Nós dois, não, vamos chamar o Rui. Ô Rui, vamos tocar uma música? Vamos. Tá, mas tu toca o quê? Ah, eu vou tocar violão. Tu toca o quê? Eu vou tocar bateria, que era lata, né? Era uma brincadeira. Não era uma banda, era uma brincadeira. E de repente, quando a gente teve acesso aos instrumentos elétricos, ao contrabaixo, à guitarra, cara, aquilo foi muito visceral. Foi muito autêntico. E vou te dizer que foi uma sensação única. Até hoje eu não tive mais daquele jeito. Porque foi muito natural. Porque nós não estávamos tecnicamente desenvolvendo a música. Que a gente não sabia nada. A gente tocava os acordes, fazia aquilo que copiava de ouvido. Então quando a gente tocava, todo mundo sentia aquilo também. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gostar. Vocês fazem lá, toco aqui de novo. E aí a gente, tá bom. Aí o Sapo disse, vamos ter que botar o nome da banda. Alguém botou. Eu acho que foi o Cebola. O Cebola disse, o nome da banda de vocês vai ser Zenith. Nós, tá bom, tá batizado. E por que é Zenith? Não sei, tem que perguntar pro Cebola.
O Cebola colocou, a gente aceitou, porque o nosso interesse não era nem nome de banda, o nosso interesse era tocar. E aí a gente tocava Casa das Máquinas, por influência de vários amigos. Tocava Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Geraldo. Nazaré, naquela coisa doida do meu amigo Anfíbio, né? Aquele inglês que é algo surreal aquilo. E a gente tocava e a galera achava bacana, e nós também. Estão gostando? Então vamos embora. Então... E funcionou durante um bom tempo, cara. Até hoje, de vez em quando a gente se reúne, a gente nunca ensaiou direito. Vamos fazer um ensaio formal? Não, nunca teve ensaio assim. O solo por onde é que é por ali. O Rui ia, eu também, disse, vamos embora. Então a gente pegava o que era principal elemento da música, o resto era na veia, assim. Massa. Tu também participou da banda de baile etc e tal e do trio Calibre 3 com o Rodrigo Campos e com a Celina, além de diversos outros projetos. Como foram essas épocas? Com a Zenith, a gente tocava em bares, tocava na rua, até brincava com o Sábio com o Rui. Ninguém paga pra nos ver. Enquanto a gente tocar na rua, o pessoal vai. Agora fecha a porta, não vai. A gente começou a tocar tal, de repente algumas pessoas se interessaram por nós, profissionalmente. E o Anfíbio, o Sapo, foi o primeiro, porque ele cantava. E o Sapo tem uma voz marcante, né? Ele tem o drive natural dele. E aí uma banda catou ele, disse, vamos tocar com a gente lá e tu vai ganhar dinheiro. Ele virou pra nós, rapazes, estão querendo me pagar pra fazer isso aí. E a gente disse, beleza, valeu, te joga, na boa. E ele foi. Da mesma forma aconteceu comigo e com o Rui, a gente foi tocando. E eu fui tocar bateria, cara. Por quê? Na banda Zenith, que não é da tua época, tu é um gurizão, mas quem assistia sabia. Eu tocava bateria às vezes é o Sapo, às vezes era o Rui. Eu tocava guitarra, às vezes tocava contrabaixo. Eu cantava, o Sapo cantava. Era a mesma brincadeira de criança. E aí, um dia eu fui assistir um show no Arroio do Silva e foi a primeira vez que eu vi um baixista altamente técnico. E era um argentino. Eu ouvi o contrabaixo e algumas linhas, um groove muito sincado. Digo, opa, da onde é que é isso? Eu fui pro palco, né? Subi e fui no cara. E ele conversando com o pessoal da técnica do som e tal, eu percebi que ele era argentino e tal. E aí eu fui nele e disse, como é que tu consegue tocar desse jeito? E ele assim pra mim, tu toca bateria? Eu disse, não, o que tem a ver a bateria com contrabaixo? Ele disse, se tu quer tocar direito contrabaixo, tu deve tocar bateria. Foi a única coisa que ficou. Depois ele saiu tocando, continuou tocando, não me deu bola. E aí eu digo, cara, eu vou ter que aprender a tocar bateria direito, então. E aí eu fui aprender a tocar bateria direitinho, assim. O básico, né, cara? Hoje não é nada. Mas naquela época o básico já era alguma coisa. Aprendi a tocar, alguém me viu tocando bateria e me contratou, a mesma coisa que o Sapo. Aí eu saí pelo mundo tocando bateria, toquei por aí, pelo Brasil. E eu tava tocando na banda Casa, era um show, tocando bateria, uma Sonor preta, na época a bateria top. E o que acontecia? Na passagem de som, eu pegava o contrabaixo pra estudar. E a bateria ficava lá. Chegou um gurizão de bicicleta dentro do salão, em Canoas. E ele disse, beleza, tranquilo? Eu disse, tranquilo. Pá, bateria bacana, hein? Isso é legal. Posso dar uma tocadinha? Eu disse, pode, na boa. Ele sentou e começou a tocar bateria, cara. De verdade aí. Tocar mesmo. E eu no contrabaixo. E aí eu colei um groove com ele e a gente começou a tocar. Parou. Daí, teu nome? Não, meu nome é Cristiano Forte. Eu disse, beleza, meu nome é Neto Nunes. E ele, que legal, cara. Queria conhecer o baterista. Eu disse, prazer, sou eu. Mas tu tá tocando contrabaixo? Pois é, cara. Meu instrumento é contrabaixo, mas aqui eu tô tocando bateria. Eu já vi muita coisa desse Cristiano Forte, mas ele não sabe nem que eu existo, eu acho. Mas eu lembro que um dia eu tava numa formatura, assim, muito louco já. Daí eu olhei ele, tava assim, em pé e tal. Daí eu olhei aquele cabeludo, cheguei assim, bem louco nele e falei, cara, tu não é o Cristiano Forte? Dele, sou eu. Assim, cara, sou teu fã. Ele, pô, obrigado. Não, ele toca muito. E aí a gente estreitou muito a amizade, uma amizade muito forte até hoje. E aí o Richard, que é meu compadre, ele faz contato comigo. Eu tava fora e disse, cara, eu tenho uma banda aqui, montei uma banda em Araranguá, o nome dela é etc e tal, e eu preciso reconstituir ela. Vambora? Eu disse, cara, só se eu tocar contrabaixo. Bateria eu não toco mais. Aí ele assim, de boa, tu toca o que tu achar que deve. Voltei para Araranguá, junto com o Bilado e com o Richard, a gente foi capitaneando músicos, organizando a coisa para fazer o etc e tal. E ali a gente se envolveu no estudo da música de forma muito profunda. Era assim, acordar às 8 da manhã, estudar até meio-dia, almoçar, meia hora, uma hora, começar o estudo de novo e até umas 5, 6 horas. Chegou um momento que nós estudávamos juntos, eu, o Rodrigo Campos e o Cristiano. O Rodrigo Campos também era percussionista da banda e o irmão do Rodrigo era hold da banda e temava com a gente que o irmão dele era percussionista. Eu disse, teu irmão é percussionista, Marcelo? Ele toca num centro de Umbanda. Nós, é?
Que bacana. Um dia, o Cristiano foi visitar o Rodrigo e me ligou de lá. Cara, corre aqui que o cara toca percussão de verdade. Aí eu fui pra lá. E aí, a partir daí, os três se aprofundaram no estudo, cara. E aí a gente constituiu o Omatu Motabum, que é uma banda instrumental fundamentada na estrutura rítmica e melódica africana. Cara, a gente fez muito. A gente gravou uma cassete demo de música instrumental. Olha a cara de pau do Zuri. Aquela fita cassete rodou o país, foi parar... Enfim, imagina, né, cara, fazer um troço desse. Coisa meio sem cabimento. Mas rodou, a gente foi convidado para abrir festivais, fomos para São Paulo, viajamos, Cascavel, abrir festival de música, fazendo a música instrumental com aquele modelo percussivo da cozinha, né? Junto com isso, tinha uma questão da música pop, assim, a gente precisa trabalhar também, né? O que aconteceu, cara? Eu fazia música, eu compunha música. E eu compunha algumas coisas e eu convidava o Rodrigo, cara, vamos fazer junto, inspirado no CD Olho de Peixe do Lenine, não sei se conhece esse disco. Conheço. Esse disco é fantástico, que é o Marcos Suzano na percussão e o Lenine no violão. Eu digo, ô Rodrigo, vamos gravar numa cassete essas minhas composições, tu toca o pandeiro, alguma coisa? Vambora! E aí eu compus algumas coisas e a gente gravou. O Rodrigo pegou uma dessas composições e inscreveu no festival sem eu saber. E um dia ele aparece lá em casa, Rodrigo, cara, a gente passou pro festival de música. Eu digo, a gente passou quem, índio? Uma música tua passou, cara. Eu disse, qual? Como? Que música? Não, eu mandei uma música tua pro Sesc, pra um festival de música, e ela passou, a gente precisa ir lá tocar ela. Tá bom, vamos lá. Chegamos lá pro festival para tocar o festival, tocamos a minha música, montamos uma banda ali com os amigos, tocamos a minha música e tinha uma galera cantando, tocando, era uma galera. Era um festival muito bem organizado pelo Sesc. A Ana Leia era jurado nesse festival, a Ana Leia que esteve nesse programa. E aí, de repente, lá, aquela coisa, tocamos, estava sentado esperando. O intuito ali era a participação, eu disse, a minha música eu fiz uma música para mim, não fiz para os outros. De repente, ó, primeiro lugar, Neto Nunes com a música. E eu digo, cara, o Rodrigo pulava mais do que eu. Eu digo, cara, a gente ganhou. Aí vamos lá, ganhamos, entregamos o troféu. E agora, melhor intérprete, Celina Fernandes. Aí veio uma baixinha, cara. Aí batemos a foto junto, fomos pro camarim, o pessoal conversando e tal. Ah, Celina de Araranguá. Eu disse, da onde? Araranguá. Aí o Rodrigo olhou pra mim. Tu é de Araranguá, menina? Era assim, sou de Araranguá. Que bairro? Da Coloninha. Coloninha? Nós dois morando na Coloninha. Aí logo que a gente voltou para Araranguá, a gente foi na casa dela. Eu e ele. Disse, ó, vamos conhecer, gostou da música? Quer cantar música? E aí a gente começou a trocar figurinha. Vamos fazer um som junto? Vamos. Ela muito envergonhada. A gente começou a jogar um monte de coisa na cabeça dela, de música boa, repertório bacana pra ela escutar, desde Leni Andrade, Alaide Costa. Cara, o que a gente podia lançar de coisa pra ela ouvir, a gente foi lançando. Paulinho Mosca, Lenine. O fio invisível da música. Tu talvez foi uma das pessoas que apresentou o Paulinho Mosca pra ela, e eu conheci uma música do Paulinho Mosca através da Celina vendo ela tocar A Seta e o Alvo aqui em Araranguá. Ah, que legal. Olha só como as coisas são. Cara, ela se apaixonou por aquele tipo de repertório e tal. Só que a gente não podia tocar só aquilo, né? Então eu disse, vamos tocar algo pop, que a gente consiga trabalhar na noite. E essas coisas também, tal. Aí a gente sentou, vamos montar uma banda? Vamos montar uma banda. Como é que é o nome da banda? Bom, somos em 3. Eram 3 personalidades um pouco diferentes, né? Calibre 3, cada um tem o seu calibre aqui. Ah, beleza. Fechou, fechado, vambora. Eu disse, Rodrigo, nós vamos lá falar com o pai dela, cara? Como é que o pai dela vai deixar essa menina sair na noite pra tocar com 2 caboclos que ele não conhece? Chegamos lá, batemos na porta. Ô, seu Lorival, seu Lourinho. Pois é, seu Lourinho. E aí, ele tinha nos visto lá ganhar o festival, já era um crédito. Eu disse, porra. E aí, não, a gente ideia, tal. Ele disse, tô dentro, tô de boa, bacana. Digo, legal. Mas antes disso, ele mostrou o Bacamarte, que ele tem, uma arma. Sério, ele mostrou. Ele disse, vem cá, quero mostrar uma coisa pra você. Tá vendo isso aqui? É a minha arma. Cara, tá bem cuidadinha, tá aqui. Nunca precisei usar. Que bom, hein? Tomara que não precise, né? Tomara que não precise, mas foi hilário. Disso, cara, a gente começou a tocar e também comecei a ter respaldo. Tocamos bastante mesmo. Chegou um momento que eu disse, cara, vamos gravar coisa autoral, não dá pra ficar fazendo só isso. E aí a gente gravou um disco autoral. Deu muito trabalho gravar aquele disco. É um disco conceito e é muito mais complicado. Depois de um tempo me afastando da história, eu disse, cara, um disco conceito para um grupo de uma cidade pequena é muita petulância, né? Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu diria, foi um dos melhores trabalhos autorais que eu já fiz. Então, ainda bem que eu fiz um disco conceito. Que aquele disco tinha uma relação do que era sintético com o que era orgânico.
Então, se tu ouvir o disco, tu vai ver muita coisa sintetizada com pandeiro de couro. A gente conseguiu fazer essa junção. E foi parar nas mãos de muita gente bacana do Brasil, aquele disco. Foi muito elogiado, assim, muito elogiado. Mas a gente ficou aqui, né? E chegou um momento que os três também, cada um teve que seguir um caminho e a gente parou, né? Até aí a história. Na entrevista com a Celina, ela comentou que tu tinha sido pai bem cedo e que acabou precisando trabalhar fora da música também. Como foi a tua transição entre a música e o emprego como coordenador do Bairro da Juventude, que tu começou em 2004, e o que te motivou a trabalhar nessa área também? Eu nunca tirei a música disso, ela foi junto. Por quê? Nós trabalhávamos como voluntário na Casa Lar Irmã Carmen. Nós dávamos aula de música para criança. Só que a gente não queria ser irresponsável. Não queria ir lá usar as crianças para ensinar no modelo que a gente achava ideal. Eu não queria isso. Eu disse, não, a gente precisa fazer com responsabilidade. Foi quando a gente procurou a Ana Leia Maranhão, que nos ajudou durante um bom tempo, e a gente foi estudar pedagogia, entender o desenvolvimento da criança a partir de Piaget, Vygotsky, Vallon, os teóricos. E a gente começou a estudar e a criar uma metodologia relacionada à música ali, tal, e montamos um coral. E um padre assistiu uma apresentação. E o coral da Casa Lar, cara, ele era muito autêntico, porque a gente queria que as crianças fossem felizes. Só isso. O critério não era ser afinado, ritmicamente, não. O critério era tá feliz? Tá bom estar aqui? E a gente percebia o desenvolvimento de alguns aspectos que a gente queria. Aspecto de desenvolvimento emocional, cognitivo. O padre viu as crianças e me chamou e disse, olha só, como é que tu conseguiu fazer isso aí desse jeito? Com eles, é deles, não é meu. Eles conseguiram, não sou eu. O padre, tu não consegue ir lá olhar o meu coral, lá no Bairro da Juventude? Porque nós vamos fazer uma turnê pela Europa, pela Itália e Suíça, e eu queria preparar melhor o coral. Aí eu fui até a instituição. Chegando lá, eu me deparei com um coral que cumpria o protocolo do coral. Eram crianças, em uma medida, tristes, ou apáticas à situação da música. Elas cumpriam afinadamente aquilo que era determinado por uma regente. Elas não se apropriavam da música. A música não era delas. Elas eram as executoras de uma linha melódica, de uma melodia, de uma música para alguém. E aí eu disse para o padre, se o senhor quer que se faça algo naquele modelo, tem que começar do zero. Porque não é só uma questão de técnica aqui. É mais profunda. E aí eles me deram carta branca na época, o bairro, e eu desenvolvi nessas crianças alguns aspectos que elas não tinham desenvolvido ainda, relacionado à expressão musical, expressão artística, né? E não só eu, o Cristiano e o Rodrigo estavam comigo nisso também. Quando estava no processo final, o padre veio e disse, Neto, tu precisa ir junto nessa turnê, porque as crianças ficam seguras se tu tá junto e tal. Eu digo, beleza. E aí foi quando, em 2004, eu fui para a Europa fazer essa turnê com o coral. Quando eu voltei, eu já voltei contratado pela instituição para desenvolver atividades relacionadas à cultura dentro da instituição, que tinha apenas coral. Hoje são 16. Nós montamos uma orquestra de cordas, uma orquestra de metais, violão, coral, cerâmica, capoeira e por aí vai. E eu me envolvi pela música. Hoje eu faço a coordenação dos projetos, mas o que corre na minha veia e a minha percepção do mundo é a música. A minha forma de dialogar com tudo isso é a música. Entendi. Nesses 16 anos trabalhando lá, Neto, qual foi a história mais marcante que tu pode contar pra gente? Cara, dá pra escrever alguns livros. Eu brinco com os meus amigos, daria pra escrever alguns livros. Mas vou contar uma que é feliz. Um dia chegou um menino e aí a mãe perguntou como é que ele faz pra se matricular nas atividades, tal. Se matricular? Não, ele vai escolher o que ele quer fazer. Aí ele pode escolher? Deve escolher. Só que lá no bairro é assim, tu escolhe quando tu argumenta com o oficineiro, o teu educador. Tu vai lá e diz, eu quero fazer capoeira. Aí o educador vai dizer, por quê? Então, a gente já lá na essência, a gente já começa a desenvolver alguns aspectos da criticidade. É educação integral, cara. Se a educação integral tem que ser vivida desde o início, né? E o menino foi, e aí um professor, que é o da capoeira, veio e me disse, Neto, o Gabriel me procurou. Eu disse, pô, que bacana, professor. Mas ele quer fazer capoeira. Sim, entendi. Neto, mas é que ele vai ter dificuldade para fazer capoeira. Eu disse, professor, quem vai dizer se vai ter dificuldade ou não é ele, não é o senhor. O senhor vai apresentar para ele a capoeira e desenvolver suas atividades. E ele vai dizer se é possível ou não. E ele foi. De repente, o menino foi pro tênis de mesa, porque cada criança pode participar de 7 atividades. E a professora não me procurou. E aí o menino começou a ganhar campeonato. Ele começou a ganhar internamente ali, começou para as escolas, começou a ganhar de todo mundo, Ele ganhou o estadual. Hoje ele faz parte da seleção brasileira. E aí eu vou dizer uma coisa que é o legal da história. O menino, ele tem resiliência, tem empatia, tem sabedoria, tem força de vontade. Isso tudo ele tem. O que ele não tem, parte do braço esquerdo. O que lhe falta, nada. O Gabriel é meu herói. O Gabriel, ele é da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa.
E ele é um exemplo, né, de tantos outros que a gente tem lá. E ele ganhou, e eu levei isso para foi uma fala minha quando eu coordenava a escola, eu era diretor da escola, uma fala para os professores relacionados à avaliação. Digo, vamos botar o Gabriel nessa situação, certo? O Gabriel ganhava de meninos com 2 braços, enquanto ele tinha um só. Se ele ganhava, onde está a deficiência? Quem é o deficiente nesta situação? O que eu estava querendo dizer para eles é, o sistema avaliativo da escola, ele fragiliza as pessoas, né? Com o estereótipo do ideal, né? O ideal é disciplinas, o ideal é ser aprovado. Aprovado em quê, meu amigo? Aprender a ser alfabetizado para quê? Ser alfabetizado para vender droga? Para xingar o guarda no trânsito? Prova disso é aquele senhor, ele não é juiz, ele é... Desembargador, né? Cara, aquele cara, o que ele tem de informação, tu não tem noção. Ele tem muita informação, pouca sabedoria. Eu acho que o grande aprendizado de 2020 é que diploma não dá garantia de nada. Não, e eu falava isso lá e falo ainda hoje. Eu lembro de uma professora dizendo, meu desafio é alfabetizar a Joaninha. Eu disse, professora, alfabetizar pra quê? Não, eu vou alfabetizar. Um dia ela chegou na minha sala e disse, Neto, a Joaninha está se prostituindo, eu descobri. Então, a alfabetização, e aí eu trago Paulo Freire, né? Ela tem que ter sentido e significado, eu tenho que aprender a ler o mundo. Não adianta eu decodificar tudo isso e causar prejuízo para a minha vida e para a vida de todos os meus. Então, me alfabetizei sem fazer conta para vender droga? Para prejudicar a minha comunidade? É nessa perspectiva que eu acredito que a educação, e a educação integral, precisa ser reconhecido como potência para o desenvolvimento humano. Entendi. Por muitos anos tu desempenhou a profissão de músico e coordenador simultaneamente. Eu já tentei e tento fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e sei o quanto é desgastante tentar dar conta de tudo. Como é pra ti fazer as 2 coisas ao mesmo tempo? É necessário. Existiu um tempo que eu desisti da música, assim. Eu vendi tudo, não tinha nada. Vou me envolver somente com a educação, que eu já trabalhava, né? Mas música eu não quero mais. A música é só no aspecto educativo e não mais de profissional da música, da área da música. E alguma coisa aconteceu comigo, eu comecei a me sentir estranho, não sabia por quê, me sentia ruim, eu não sabia por quê. Um dia um amigo meu me ligou, o Marco Oliveira. Cara, preciso que tu grave uma faixa pra mim aqui em Tubarão. Eu digo, Marco, nem contrabaixo eu tenho, cara, não toco mais. O Marco me xingou, disse, não, tu não fez isso. Não, tu vai vir aqui gravar, eu vou conseguir um contrabaixo e tu vai vir aqui gravar e nós vamos conversar pessoalmente. Eu fui lá gravar e quando eu cheguei lá pra gravar, que eu botei o contrabaixo, meti o fone de ouvido e comecei a ouvir a música pra criar a linha do baixo, eu entendi que não existe ex-músico. Uma vez músico, tu vai ser músico até morrer. E foi ali que eu entendi que não tem como, faz parte de mim. E aí eu saí de lá, já comprei um instrumento e eu consigo ter um certo equilíbrio nessas 2 coisas, busco equilíbrio, né? Por sorte hoje, a banda que eu toco é o Mistura Fina, que é o Eduardo e o Paulo. Quem administra muito mais isso é o Paulo. Eu em uma medida contribuo tal, mas as questões administrativas da banda eu não dou conta, cara. Claro que faço com o maior respeito e compromisso, mas a administração da banda não consigo fazer não. É, isso que tu falou, de se sentir estranho parar, eu senti pela primeira vez isso quando eu fiquei agora, depois de trabalhar já direto 6, 7 anos, eu fiquei 6 meses agora sem tocar em nenhum lugar, né? Eu entrei em depressão nesse ano também, me senti muito mal, assim, uma coisa que eu nunca tive. E quando eu voltei a tocar, a primeira vez que eu toquei assim, fiquei meio um pouco travado, assim, porque fazia muito tempo já que eu não usava, mas foi como andar de bicicleta. Na segunda vez já parece que tava retornando, assim, e logo em seguida já, na terceira, quarta vez, eu já tava em casa de novo, porque exatamente como tu falou, não tem um ex-músico, né? E aquilo ali faz parte de ti, né? Para algumas pessoas é algo totalmente supérfluo, a música, vamos dizer assim, que não é algo que importa muito, mas para quem tem esse negócio de sentir a magia, como tu sentia com os instrumentos do teu pai, de se encostar no contrabaixo, de ter essa relação quase que mística com a música, é uma coisa que não tem explicação, faz parte de ti. Quando tu tá olhando alguém tocar, tu nota, tu tá num lugar, tá tocando uma música, tu tá escutando, é algo que é inerente à tua personalidade, não tem como tu desvincular de ti, né? Exatamente. E a Ana Leia Maranhão, ela trazia isso muito à tona e a partir de tudo que a gente estudou e aprendeu com ela, né? Nós somos música, o ser humano é música. Ela falou na entrevista que somos músicas. É, somos. E um dia eu brinquei com ela, porque a gente tinha umas loucuras. E eu lembro de quando eu colava muito o groove com a bateria, o meu batimento cardíaco mudava. Eu sentia que o meu coração pulsava diferente. E eu falei com ela, disse, Ana Leia, que viagem é essa? Isso existe? Ela, sim, cientificamente. O teu organismo, o teu corpo tá reagindo a isso. Eu digo, olha só, cara, tá na nossa essência, a música tá na nossa essência. A gente só não descobriu, eu digo humanidade, o potencial da música pro desenvolvimento humano.
A música, eu acredito, que é o principal elemento potencializador do desenvolvimento integral do ser humano. Os aspectos cognitivos, de criticidade, desenvolvimento intelectual, enfim, por aí vai. E a gente ainda não descobriu e está longe de descobrir porque a música está no limbo, né? A música é o supérfluo, a música é aquilo que quando der é só para recreação, enfim. Concordo. Há alguns anos tu, junto com o teu filho Eduardo e o Paulo Ferreira, formaram o trio Mistura Fina que tu mencionou agora há pouco, que tem os eventos corporativos e municipais como alvos principais de trabalho. Qual foi o intuito da formação desse projeto e, antes da pandemia, chegou a te ocorrer de trabalhar exclusivamente com a parte musical novamente, uma vez que vocês começaram a tocar muito frequentemente, ou não? A gente não tinha nada formalizado. Eu e o Eduardo tínhamos um repertório, o Eduardo gostava de tocar algumas coisas e eu também. De repente, vamos tocar junto com o Paulo, já tinha o Rabecão. De repente as pessoas, vocês não podem tocar lá? Aí o Eduardo, eles querem que eu toque aqui, não querem vir junto? E a gente toca nós três. E a gente começou a tocar junto e de repente alguém disse assim, eu quero contratar. Nós, ai. Como é que é o nome da banda? Nós, tem nome da banda? Aí a gente sentou e disse, não, vamos montar então uma estrutura mínima aí para atender essa demanda. E aí a gente montou um planejamento estratégico, né? A gente tem uma missão, nós temos os nossos valores, nós temos os nossos objetivos, nós temos um plano de ação, nós temos uma essência do trabalho que a gente tentou garantir. Mas nós criamos um elemento, nós colocávamos pitadas de jazz nas músicas pop. Hoje em dia isso raramente acontece já. Está cada vez mais distante isso, né? Mas de qualquer forma, a gente busca alguns elementos do jazz para nossa criação. E aí a gente montou esse negócio, e é um negócio, só que a gente percebeu que é um negócio de um bem intangível, porque a gente trabalha com a memória afetiva das pessoas. Então o nosso repertório, quando a gente toca Elton John, alguém namorou, alguém casou, ou alguém deixou de namorar, alguém deixou de casar. Tem uma memória afetiva vinculada a essa música. Por isso que a gente tem um público assim fiel, cara. A gente tem um público muito bacana. Eu até me admirei um dia no verão. Eu lembro que a minha tia Silvia, que tu conhece, ela falou que, não, hoje eu vou lá ver o Mistura Fina tocar. E ela não é tão ligada em música assim. E eu fiquei assustado assim, nossa, ela vai lá e realmente isso é verdade o que tu falou. Move as pessoas que não têm esse costume de ver alguém tocar, né? Por essa afetividade, porque aquilo que há de bom nelas, que elas nutrem e tá guardado, a música traz de volta, cara. A gente quer fazer isso de um jeito que seja agradável pra pessoa. Eu lembro da gente tocar um evento que aconteceu de uma senhora que ganhou um prêmio e ela ganhou o prêmio, ela tem 70 e alguns anos, e de repente eu senti nela algo que estava relacionado com um certo repertório, na forma como ela se comunicava, e aí eu disse, vamos tocar Beijinho Doce. Aí o Eduardo e o Paulo, não, eu digo, toca, pode tocar, eu me responsabilizo. Quando a gente tocou essa música, ela veio pra nossa frente, ela abriu os braços e cantou de olho fechado a música inteira. Cara, aquilo foi lindo. Eu percebi que os convidados estavam olhando aquilo do tipo, o que aconteceu? Que ela foi pra lá fazer isso? Aquela música trouxe nela uma memória muito forte. E era o que a gente queria. E a gente provocou nela isso. Então, é isso que a gente precisa fazer. Que as pessoas tragam as suas memórias afetivas, protejam elas por meio da música e se sintam felizes. E essa história do Mistura Fina ainda tá se fazendo, né, cara? Eu sou privilegiado de poder tocar com o meu filho e com o Paulo. O Paulo é um menino que eu conheci desde pequeno. A gente tocava e o Paulo, junto com os outros meninos, ficava na porta do ensaio, olhando ali na porta, a porta meio que fechada. E um dia o Cristiano disse, cara, vamos botar um banquinho de madeira aqui dentro e vamos deixar a porta aberta, igual pegar passarinho. A gente deixou a porta aberta e deixou um banquinho de madeira. Armar Arapuca. Foi, aí entrou o Paulo, o Harry Vitor e o Abinael, enfim, tinha uma galerinha. Sentaram no banco para ouvir o nosso ensaio. E aí a gente ensaiou, quando terminou, conversava com eles, tal, bem bacana, tudo legal. E aí a gente perguntou, vocês tocam? Não, a gente toca também. Que legal. Mas a gente queria aprender umas coisas que a gente não sabe. Aí o Cristiano assim, cara, vamos ensinar teoria musical pra essa gurizada? Se vamos. Aí propusemos pra ele, a gente vai ensinar teoria musical, arruma mais aí uns 10 amigos, nós vamos dar aula de graça pro pessoal aqui, beleza? Beleza. Cara, eles chegaram com umas 4 meninas, mais uma meia dúzia de caboclo lá, disse, tá aqui a galera pra aula. Nós, e agora? Daí o Cristiano, cara, teoria, vamos lá. Pentagrama, nós começamos a apresentar as figuras musicais e exercitar na mão. Aí eu digo, tá, olha só, semana que vem cada um traz um instrumento. Aí as meninas,
a gente não toca nada. Tá, então vamos fazer o seguinte, traz objeto. Tu traz o que tu encontrar na rua, aí o Rodrigo, a partir da experiência com a Ana Leia, a gente vai precisar de instrumento grave e agudo. Os meninos trouxeram uma porta de geladeira. Sério? Trouxeram um monte de sucata. E aí a gente fez as partituras, deu pra cada um, e a gente fez uma levada de funk, e a gente se olhou e com eles, aí era parceria, aí não era mais professor-aluno, era só estamos juntos. E a gente começou a fazer peça musical com sucata. Aí todo mundo escrevia. E aí a gente produziu o sucate art, né? Só que daí a gente tocava, terminava feliz, né? Daí nós, é só isso? Vamos botar movimento? Movimento como? Vamos começar a trocar de lugar enquanto toca pra dar aquele efeito estéreo, aquela loucurada, de olho fechado só pra ver o que acontece. E o Eduardo pica o roxinho no meio dessa confusão. Não é um vídeo que tem no YouTube, não é disso aí? Aquele que ele é bem pequenininho, que ele tá aprendendo os negócios? Isso! Aquele vídeo lá, que foi no Patrola fez uma matéria com a gente, é desse grupo. E a gente saiu por aí se apresentando também, cara. A Ana Leia nos deu curso, nós pagamos a Ana Leia, fizemos 3 meses de curso sobre musicoterapia com esse grupo. Cara, lembrei de uma coisa bacana que eu tinha esquecido. Ô Neto, tu faz parte de uma geração de músicos antes da minha, que é composta em grande parte por pessoas mais conservadoras. Porém, na minha percepção, tu destoa um pouco desse grupo na questão ideológica, mesmo não se manifestando frequentemente. É possível notar uma tendência progressista nos teus ideais. A minha percepção tá correta? Se sim, foi difícil pra ti se posicionar durante esses anos? Tu tens razão. Difícil não, porque eu não abriria mão dos meus valores, em hipótese alguma. Mas esse posicionamento, ele era passivo de dúvida das pessoas. Prova disso que nós temos um Conselho Municipal de Políticas Culturais em Araranguá. Eu sou presidente desse conselho. E as pessoas não entendiam que a sociedade civil organizada junto com o governo, ele poderia fazer mobilização para o crescimento e para o desenvolvimento cultural da cidade. Parte dos músicos não acreditavam nisso, tem receio ou não entendem direito o que é, porque como é um movimento político que não é partidário, eles, mas o que é? Para que é um Conselho Municipal de Políticas Culturais? O que faz? O que vai resolver isso? Até que nós ganhamos um presente. O que aconteceu? A Lei Aldir Blanc, esse ano, ela surge para disseminar e democratizar acesso ao recurso que é da cultura. Os municípios deveriam se apresentar com desejo de acesso ao recurso. Então, teria que se cadastrar numa plataforma denominada Mais Brasil, teria que apresentar um plano de trabalho de utilização do recurso. Era um processo grande de acesso ao recurso. Nos mobilizamos num comitê desse conselho para ir lá e dizer para o prefeito, para os gestores, é possível, a gente consegue. Conseguimos fazer com que esse recurso chegasse no município. Depois disso, a gente teve que construir um edital conectado com a lei. Só que é um edital que precisaria dar acesso para que o Juarez, semi-analfabeto, pudesse acessar esse edital. Ele toca viola cabocla, mas não sabe escrever. Como é que ele vai ter acesso ao edital? A gente teve que produzir um edital de democratização de acesso ao recurso. A gente conseguiu fazer. E aí eu fui até os músicos. E aí rolou essa descrença. Isso é coisa de politicagem, esse dinheiro nunca vai chegar. Aqueles discursos por não compreender o processo. Até que a gente conseguiu. 157 CPFs, pessoas, artistas, receberam R$3.000 enquanto prêmio para a proposição de um projeto. Ali se materializou a possibilidade de desenvolvimento político relacionado à cultura e ao desenvolvimento da cultura como mecanismo de desenvolvimento social. Neto, tu comentou ali no valor de R$3.000 para 157 CPFs, isso daria mais ou menos R$500 mil para o município. Eu acredito que esse dinheiro poderia ser usado de uma forma que tivesse mais resultados para a cultura de um modo geral, principalmente na cultura de base. Tu acha que a origem do projeto e esse dinheiro destinado, ela está sendo usado da melhor forma possível? Não. Numa medida ela dá conta, em outra não. Nós não temos uma cultura relacionada à produção cultural. Inclusive as pessoas tinham dificuldade de conceituar o seu próprio trabalho. Ele dizia, eu faço renda. Tá, mas é artesanato, querida. Não faço artesanato. Eu faço renda. E isso vai servir como um diagnóstico para esse conselho, porque é necessário educar essas pessoas no sentido de elas compreenderem a valorização do próprio trabalho. Tem gente que compôs música só agora, porque apareceu o prêmio, tem que ser atividade de cultura, começou a compor e compõe bem. Então, só compõe bem agora, por que não compôs antes? Mas tem dificuldade de conceituar o seu projeto. Mas eu acho que é transformar o impacto em impulso.
Qual é o impacto gerado disso tudo? O recurso chegou? Chegou. Teve muito projeto bacana? Muito projeto bacana. Teve muito projeto que não foi bacana? Também teve. Mas o ganho existiu. Quais são os ganhos? Necessidade de formação de todo esse grupo coletivo artístico. Qual é a formação? Esse povo precisa saber que são atores, artistas e precisam conceituar suas obras, sejam elas quais forem, para ter maturidade e ter conteúdo artístico para apresentar. Senão é todo mundo copista, né? Mas produção cultural não tem. Aí a gente tá falando de entretenimento, né? E quando tu perguntou pra mim se eu tô... É difícil pra mim estar apartado disso. Cara, a dificuldade é de conversar com o pessoal. Porque eu não posso ir ao extremo, porque eu não quero ofender ninguém. Não tô aqui pra isso. Então o meu discurso tem que ser com muita calma e cautela para que as pessoas compreendam que a gente tá junto para se desenvolver junto. Se eu for sozinho, de nada vai adiantar. Por isso que a Lei Aldir Blanc ajudou a desvelar muita gente talentosa e muita gente que precisa de muita ajuda para mostrar o seu talento. Entendi. E de que forma que tu acha que poderia ser usado de melhor forma esse dinheiro? Talvez um projeto que fosse mais assertivo. Tu imagina alguma coisa nesse sentido? Imagino. Na verdade, o Conselho mesmo discutiu isso. O melhor dos mundos nesse momento histórico, pode ser que no futuro o que eu diga já não tenha mais valor, mas nesse momento histórico seria, primeiro, fazer uma formação. Então, para tu poder participar do edital, tu teria que participar de uma carga horária mínima de formação para falar sobre o que é cultura, o que é economia criativa, qual é o potencial do desenvolvimento cultural no mundo, trazer elementos para nutrir todo esse povo de conhecimento e informação para que a partir daí eles construam a sua proposta. Não teve tempo hábil para isso. Entendi. E a gente está fazendo agora o papel inverso. A gente investiu tudo isso, agora a gente volta e diz, pessoal, lembra? Todo mundo fez? Bacana, agora a gente vai propor formação, tendo o risco de que as pessoas não participem da formação, tá? Porque o interesse pode ser apenas meramente financeiro, infelizmente. Neto, qual foi o maior aprendizado que as tuas profissões te trouxeram? Na música, a sensibilidade e a criticidade. Na área da educação, cara, a empatia. Só sou inteiro, só sou íntegro quando eu te reconheço como parte de mim. Entendi. Aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. O que quase ninguém sabe sobre Neto Nunes? Que eu sou um cara apaixonado por tudo. Filme estrangeiro favorito? A Vida é Bela. Filme nacional favorito? Democracia em Vertigem. Um livro? Uma Gota de Sangue, Demetrio Magnoli. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Abraçar todos os amigos. Uma frase? Posso não concordar com nada do que diz, mas vou lutar até o fim para que possa dizer. Música que faz chorar? Sonata ao Luar. Comida favorita? Risoto. Uma pessoa para ser por um dia? Eu. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? O projeto que eu não realizei é ver uma sociedade mais justa e equânime. Pessoa que mais admira no mundo? Jesus Cristo, cara. O que te tira do sério? Injustiça. Uma pessoa para trazer de volta a vida? Minha mãe. O que o Neto de 2020 diria para o Neto de 2019? Continua amando com a mesma força que tu tá amando agora. Segue que vai dar certo. Um baixista? O meu amigo Moisés. Desigualdade social? É o terror da humanidade. Atual governo? Lamentável. Se pudesse ter qualquer desejo atendido, que pediria agora? Um mundo mais justo. O que a humanidade mais precisa nesse momento? Amor. Então é isso, vamos encerrando por aqui então. Eu agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e ao Neto, que aceitou participar do Troca. Espero que tu tenhas gostado. Algo a acrescentar? Eu quero apenas agradecer a oportunidade, espero que todo mundo tenha gostado. Eu adorei conversar, tem papo aí pra 14 mil séries, né? Mais uma vez me sinto privilegiado mesmo. Espero que gostem e valeu, John Lee, sucesso, e estarei assistindo as próximas também. Abraço, pessoal. Obrigado. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se estiver escutando pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 21 do Troca com o Neto Nunes. Até!